Gabriele e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a civilização grega. Bom, o que era a civilização grega? Para a gente falar sobre a civilização grega, a gente vai ter que voltar um pouco. Já existiam e existem outras civilizações europeias que nasceram na antiguidade. Então, a gente pode dizer que a civilização grega foi aquela que trouxe para o mundo ocidental os elementos essenciais para sua constituição. E foi na Grécia Antiga que apareceram as primeiras concepções democráticas de governo. Então, o primeiro passo para a gente entender como era a civilização grega é saber como eles próprios se compreendiam. Podemos afirmar que eles não viviam como hoje nós vivemos, que temos o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Eles não viviam assim em nação, em conjunto. Hoje, como a gente conhece a cidade onde eles viviam, são conhecidos como cidades-estados, que eram lugares independentes. Cada um tinha sua forma de agir, e nessas cidades-estados, o conjunto dessas cidades formava o Elite. E os gregos eram chamados de helanos. As cidades-estados eram conhecidas como polis. No plural, polis. Curiosidade, gente, foi dessa palavra que a nossa palavra hoje em dia, que a gente conhece como política, foi derivada. O período que estava formando as polis, que são as cidades-estados, é conhecido hoje em dia como o período arcaico, e que ele teve a extensão entre 2 séculos, indo de 800 a 500 a.C. As principais cidades formadas na Heládes foi Atenas, Esparta e Tebas. E cada uma dessas cidades, como eu tinha dito no começo, não era uma nação igual temos hoje. Cada cidade agiam diferente, desde a sua forma de governo até o seu padrão militar. Sim, gente, elas tinham características. E o que unificavam essas cidades foi os aspectos culturais, como a língua, já que o alfabeto foi desenvolvido no período arcaico. Então, isso eles tinham em comum. Isso ajudava a unificar eles, entenderam? Como eu havia dito, o período arcaico ele se estendeu de 800 a 500 a.C. A partir de 500, teve início ao período clássico. Esse período clássico ele foi caracterizado pelo desenvolvimento da fase filosófica de Sócrates, Platão e Aristóteles, e o desenvolvimento do teatro nas grandes dramatúrgicas da época, e também as chamadas guerras médicas ou guerras persas, que foi quando estavam travadas contra os persas, e da rivalidade entre Atenas e Esparta, a grande rivalidade que a gente conhece. Já tem filmes, no filme dos 300, tem outros filmes também que falam muito dessas guerras que tinham. No final eu vou deixar a referência. E essa rivalidade entre Atenas e Espartas foi com a formação do Peloponense e de Delos, o que resultou na guerra do Peloponense. Hoje vai ficar para outra aula, porque hoje é só um resumo. Mas podem pesquisar sobre essa guerra, que vocês vão gostar, é muito interessante. Agora, curiosidades. Vamos falar sobre os deuses gregos. A gente já ouviu muito falar sobre deus grego, Atenas, Afrodites, muitos a gente já ouviu falar. Hoje a gente vai falar um pouquinho só, gente, sobre cada um. E o que eram os deuses gregos. Porque tem muita gente que ainda não sabe, mas a gente vai saber agora. Aqui tem um pouquinho deles, e eu vou falar um pouquinho de cada um. O que eram os deuses gregos? Eram cultuados pelos antigos habitantes da Grécia. Eram representados sob uma forma humana, porém simbolizavam temores e anseios humanos. Eles tinham o poder de dominar a natureza.
Eles tinham o poder de dominar a natureza. Eles comandavam o céu, a lua, o sol, o mar, a terra e por aí vai. Eles se comportavam como criaturas humanas, normais. E então logo eles tinham sentimentos. Eles sentiam amor, inveja, ódio, tristeza. Todos os sentimentos que nós sentimos. Porém, eles eram deuses. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos principais. Afrodite, mais conhecida como a deusa do amor. Apolo, deus da luz. Ares, deus da guerra. Temis, deusa da lua. Atenas, deusa da sabedoria. Deméter, deus da terra fértil. Dionísio, deus da festa, do vinho e do prazer. Eos, deusa do amanhecer. Eros, deus do amor. Hades, deus do submundo. Hélios, deus do sol. Hermes, deus da comunicação e das viagens. Hera, deus dos céus, maternidades e matrimônios. Hestia, deusa do fogo. Horas, deusa que representava a estação do ano. Mnemosyne, deusa da memória. Perséfone, a rainha do submundo. Poseidon, que agora tem até o filme sobre ele, é o deus dos mares. Selene, deusa da lua. Temis, deusa das leis. E agora, Zeus, deus dos deuses. Então, gente, esse foi alguns dos principais deuses gregos. Agora, para continuar nesse impasse de curiosidades, vamos falar das Olimpíadas. Você sabia que as Olimpíadas tiveram influências dos gregos? Foram eles que começaram a fazer as Olimpíadas lá em 2500 a.C. Eles faziam praticamente mais para homenagear os seus deuses, principalmente Zeus, que era os deuses dos deuses, como eu falei um pouquinho antes. Olimpíada, então, vem mais um pouco porque ocorriam nas cidades de Olímpia. Todos os atletas gregos que vinham das suas cidades-estados se reuniam em Olímpia para disputar aí, então, as competições esportivas que eles faziam lá. Daí surgiu as Olimpíadas. Além da homenagem aos seus deuses, Zeus principalmente, tinha como objetivo harmonizar. Logo, eles queriam harmonia entre as cidades. E continuando nessa linha de curiosidades, só para terminar, os gregos eles eram politeístas, ou seja, eles acreditaram em vários deuses, já que na antiguidade isso era muito comum. Mas ao contrário dos outros povos, eles tinham uma grande intimidade com seus deuses, já que eles acreditavam que os deuses estavam ali a serviço das pessoas. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei falar um pouquinho de cada coisa. Não deu pra ser muito longo, nem muito explicativo, mas muito obrigada, tá? Eu espero ter deixado as coisas um pouco claras, pelo menos. É isso. E essa foi nossa pequena aula sobre a civilização grega.